queridos. Vou ler uma fábula para vocês. Há mais de 2.500 anos, um rico mercador grego tinha um escravo chamado Êxopo. Ele era corcunda, feio, mas de grande sabedoria. Certa vez, para provar as qualidades do seu escravo, o mercador ordenou: toma, Êxopo, aqui está uma sacola cheia de moedas de ouro. Corre ao mercado e compra o que há de melhor no mundo para um banquete. Pouco tempo depois, Êxopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato coberto por um fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou surpreso. Ah, língua! Mas por que escolheste exatamente a língua como a melhor comida do mundo? O escravo de olhos baixos explicou a sua escolha. O que há de melhor do que a língua, Senhor? A língua é o que nos une a todos quando falamos. Sem a língua não poderíamos nos entender. A língua é a chave da ciência, é o órgão da verdade e da razão. Graças à língua, podemos dizer o nosso amor. A língua é o órgão do carinho, é o órgão da ternura e da compreensão. Com a língua se ensina, com a língua dizemos sim. Com a língua dizemos, eu te amo. O que pode haver melhor do que a língua, Senhor? O mercador levantou-se entusiasmado. Muito bem, Êxopo, realmente me trouxeste o que há de melhor. Toma agora essa outra sacola de moedas e traga-me o que há de pior, pois quero testar a sua sabedoria. Depois de algum tempo, Êxopo voltou do mercado trazendo o prato coberto por um pano. O mercador descobriu o prato e ficou indignado. O quê? Língua outra vez? Não disseste que a língua era o que havia de melhor? E Êxopo respondeu ao mercador: a língua, Senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, da guerra. É a língua que insulta, é a língua que corrompe. Com a língua dizemos não e eu te odeio. Aí está, Senhor, porque ela é a pior e a melhor de todas as coisas do mundo. Cabe decidirmos se a usaremos para o bem ou para o mal. Uma língua indomável é a arma mais mortal do mundo. É pior do que qualquer vício, pior que todos os pecados da carne. Há muitos anos atrás, eu vou ler um texto hoje, o texto bíblico. Há muitos anos atrás o Senhor falou nesse texto quando eu li essa fábula. E eu, durante todo o meu ministério, eu preguei essa é a 4ª vez que eu estou pegando esse texto, que está em Tiago. E sempre foi coisas assim maravilhosas. Jorge Linhares, um pastor, publicou em junho de 2019 o Fake News do Diabo. Era um texto dele. E na realidade ele tinha razão em associar fake news a diabo. Porque João 8,44 diz assim, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, hoje o que nós temos ouvido mais é a questão do fake news. Notícias falsas que são um privilégio não da modernidade. Desde o tempo antigo, ou seja, desde Adão e Eva, lá no jardim do Éden, o Satanás já inaugurou isso. Por quê? Porque ele veio dando uma notícia para Adão e Eva como sendo verdadeira, tipo assim, Deus não vai se importar com o seu pecado. Ou seja, pode transgredir aquilo que foi ordem do Senhor. E desde lá, essa mentira tem galopado entre nós. Hoje, note, a utilização da mídia social e outros meios é um processo até simples. Você cria uma mentira, espalha essa mentira, solidifica essa mentira, inclusive com alguns dados, não importa como você os obteve, tá? E utiliza essa mentira, essa mentira passa a ser como uma inverdade.
E daí os indivíduos, quando descobrem que aquilo é mentira, eles têm duas opções: romper ou pura e simplesmente assimilá-la, porque muitas vezes lhe faz bem para o ouvido, lhe faz bem para o coração. Depende da ideologia que você sustentar. Muitas vezes tem coisas que é mentira e você sabe que é mentira, mas é agradável você curtir essa mentirinha. Inclusive, se essa mentira for contra um inimigo teu, que bom que se espalhe, que maravilhoso que se espalhe. As pessoas vivem isso a psicologia social explica. Ela é coerente com o seu jeito de pensar. Muitas vezes ela é coerente com o seu jeito de agir, com o seu jeito de estar no mundo, ou lhe traz alguma compensação, ou muitas vezes até um conforto. E por isso você fica confortável. Isso se chama dissonância cognitiva. É aquilo que você ouve para sustentar aquilo que você acredita. Não importa se aquilo que você acredita seja verdade ou não, mas aquilo que é dito sustenta aquilo que você acredita. Agora, Deus trata de uma forma muito séria a palavra, Ele trata de uma forma muito séria a língua, Ele trata de uma forma muito séria isso que eu estou fazendo hoje aqui, comunicação, sabe? Por isso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 12, são 12 versículos poderosos, maravilhosos. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva e fale aos nossos corações. Que não saiam dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras de poder, nascidas no teu trono, Senhor, e nos transforme. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Vejam, meus queridos, Tiago, irmão de Jesus, ele é ótimo. Precisamos, em primeiro lugar, notar que Tiago não está aqui só falando de fofoca. Quando a gente fala esse texto da língua, muitas vezes a gente pensa que ele está falando de fofoca. Mas se você pular Tiago, capítulo 4, você vai ver que especificamente ele tem 2 versos em que ele fala a respeito de fofoca. Isso aqui, na realidade, ele é muito mais abrangente. Ele está dando para nós orientações preciosas. Já no verso 1, percebe comigo, ele diz assim, ó: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Queridos, entendam, a minha posição aqui, ela é uma posição um tanto quanto difícil. Tanto que eu vivo repetindo, dizendo o seguinte, que todo púlpito deveria ter do lado de dentro do púlpito, de modo que o pregador conseguisse ver uma expressão dizendo assim:
Se Deus não lhe falou, não nos fale. Por quê? Porque eu formo opinião. Porque vocês me ouvem. E se eu falar alguma coisa contrária àquilo que é da vontade do Senhor, ai de mim. Porque o erro de vocês, ocasionado por minha má instrução, será cobrado de mim. Sabe? Então a gente tem que entender que a gente tem que levar muito a sério. Mas é impressionante que hoje tenho visto tantos e tantos que querem se tornar mestres. Na realidade, hoje, principalmente em razão da mídia social, nós temos pessoas que sabem de tudo, palpitam de tudo, conhecem tudo. É muito fácil hoje em dia as pessoas acessarem, porque Facebook não se faz por si mesmo. Tá? E YouTube não se faz por si mesmo, é nós que publicamos. E quantas pessoas publicam coisas maravilhosas, mas quantas e quantas pessoas publicam coisas que não sabem o que estão publicando e estão cavando a sua própria sepultura, sabe? E podem levar muitos ao erro e infelizmente não se dão conta de que darão conta disso com maior rigor diante de Deus. É essa a expressão que Tiago está nos ensinando de uma forma clara. Ou seja, bom é sermos alunos, bom é nós aprendermos. Hoje, na realidade, muitos vivem uma vida que é uma mentira. Vocês já ouviram aquela pessoa que a mulher acordou de manhã, tá? E ela estava se sentindo muito deprimida naquele dia. Estava deprimida, ela e começou a olhou no espelho e falou assim: meu cabelo está todo desdesenhado, a minha pele está ressecada, eu aumentei meu peso, as minhas roupas não estão legal. E ela partiu para analisar o seu casamento. Meu casamento está uma droga, os meus filhos são todos rebeldes, que coisa terrível, que vida que eu estou levando. E daí ela ficou ainda mais entristecida quando ela abriu o Facebook das amigas e começou a perceber que todas as amigas tinham cabelos sedosos, todas as amigas tinham a pele lisinha, sem ruga, todas as amigas estavam magras e bem vestidas, e todas as amigas aparentemente tinham um casamento maravilhoso, porque as fotos que estavam publicadas, onde estavam viajando. E os filhos então? Que exemplos de filhos, todos bem-sucedidos, todos maravilhosos. Acho que dava para sentir até o cheiro, que são todos cheirosos. E aquilo deixou ela mais para baixo, até a hora que ela acessou o seu próprio Facebook e descobriu que ela também era uma mulher linda, o cabelo dela também era sedoso, a pele dela também era lisinha, ela era magra e ela tinha um casamento maravilhoso e os seus filhos eram extraordinários. Isso é mais comum do que a gente imagina, sabe? Isso é muito mais comum que a gente imagina, sabe? A pergunta é: onde está Satanás em tudo isso? Aonde entra Satanás nessa vida de mentira? Você pode estar pensando: ainda bem que eu estou livre desse perigo. Será? Será? Percebam o que está no verso 2 de Tiago. Tiago dá aqui uma nivelada geral. Tiago é ótimo, gente, sabe? Do mesmo jeito que ele tem aquelas tacadas, talvez por ele ter convivido com Jesus, irmão de Jesus, tá? Ele dá aquelas tacadas que ele bate firme, ele dá uma nivelada geral, pois ele aponta assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, queridos, quando Tiago, inspirado por Deus, diz todos, ele quer dizer todos. Ou seja, todos nós tropeçamos. Aqui não tem ninguém melhor. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para mim. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para você, eu estou falando para você de casa. Ou seja, quando o Tiago vem e diz assim, ó, e tropeça no quê? Em muitas coisas. Em muitas coisas. E a gente tem que entender, amados, veja, uma língua indomável é a arma mais mortal do mundo. É isso que esse texto está dizendo. É pior do que qualquer vício, pior do que todos os pecados da carne. Não sei se vocês já perceberam, como é que iniciou todos os problemas de relacionamento no teu casamento, por exemplo. Como começou? Do teu problema com seus filhos, no teu trabalho.
Veja se não começou com uma verbalização. E hoje em dia, quando eu falo língua, a gente tem que voltar de 2000 anos atrás, aqui, e eu estou falando o seguinte, meios de comunicação. Muitas vezes é aquilo que você digitou. Como é que começou tudo? Quando você lança uma palavra, ela pode ser transformada no caminho. A gente aprende isso, a gente sabe. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso em dizer, digo, ouve e o que entende. Uma coisa é o que eu penso em dizer, outra coisa é o que eu digo, outra coisa é o que a pessoa ouve, outra coisa é o que ela entende. A gente tem que lembrar que existe uma historinha, na realidade é um filósofo Platão, foi discípulo de Sócrates, ele fala a respeito das 3 peneiras que a gente aprende muitas vezes nas interlocuções de adaptação dentro de empresas, né? O que eu tenho que entender quando alguém vai dizendo assim, olha só, eu tenho uma novidade para contar a você a respeito de Sófocles. Daí, imediatamente, Sócrates diz assim, primeiro, você vai me contar, isso é verdade? É uma primeira peneira. Ela é verdade? Você tem que aferir. Gente, o que tem de fake news sendo distribuído por aí, né? A segunda coisa, o que vai contar é bom, ou seja, passa por uma peneira da bondade. Em terceiro lugar, o que vai me contar é realmente necessário, eu preciso ouvir isso. Ou seja, a gente tem que entender que tudo que nós ouvimos e tudo que nós passamos para frente, nós temos que aferir se aquilo é verdade, se existe bondade naquilo que está sendo dito e se é realmente necessário ser dito, tá? Provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Mateus 12, 36, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Note, eu quero falar para vocês hoje, verdades que são verdades absolutas, pois estão nas palavras de Deus. E eu queria que você guardasse isso no teu coração. Primeira verdade que eu quero falar hoje é que você não controla a sua língua. Se você não controla a sua língua, toda a sua vida espiritual pode ser sem valor nenhum. Aquilo que você cantou hoje, aquilo que você orou hoje, aquilo que você está fazendo aqui agora, cultuando o Senhor, pode não ter valor nenhum. Sabe por quê? Olha o que o mesmo Tiago diz. Em Tiago capítulo 1, verso 26, diz assim, ó, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está dizendo o seguinte, ó, não vale nada. Tiago estava falando aqui, gente, de pessoas boas, pessoas crentes. Pense que tudo que tem feito pode ser em vão. Ora, no caso, existem 3 coisas que devemos aprender, e sob pena de comprometermos todo o nosso caminhar com Jesus. Esse assunto da boca, esse assunto da língua, esse assunto da verbalização, esse assunto da comunicação, ela é muito séria para o Senhor, muito séria. Primeira coisa que devemos aprender é quando falar. Como a gente cai nisso, né? Veja, existem certas situações em que o melhor a fazer é ficar calado. Por sinal, a Bíblia diz que há um tempo para ficar calado. Está lá em Eclesiastes 3:7. Ficar calado quando os outros falam, inclusive, é sinal de respeito. Ou seja, controlar a língua, não divulgar um assunto confidencial é sinal de prudência, é sinal de discernimento. Isso tudo está lá em Provérbios 20, 19. Além disso, é sábio refrear a língua quando somos provocados. Queridos, quantas e quantas vezes nós ouvimos algumas coisas e naquela hora o sangue dá aquela fervida, principalmente se você tiver um sobrenome como eu, Tersarioli, que é italiano, né? Mas eu nunca perdi o controle, graças a Deus, sabe? Mas ferve, né? Não ferve, Jade? Ferve. E na hora, se você partir, naquela hora você cai, você tem que, sabe? Ou seja, podemos saber quanto tempo para falar, o que eu devo falar.
Provérbios 25:11 ilustra a importância de escolher a hora certa para falar. Está aí sim, no texto, olha só. Como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo correto. Imagine uma maçã e a prata, as duas juntas, maçã de ouro, a conjugação. Escolhemos com cuidado a hora certa de falar. Por isso que muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado muito especial, por exemplo, com aquele aparelhinho, né? Celular, estou sem ele aqui, graças a Deus, né? Mas muitas vezes a gente digita alguma coisa e não sabe a hora que o outro vai abrir. E muitas vezes a hora que ele abriu a mensagem tua, você não teve algumas situações em que você teria que conversar com alguém, e na hora que você chegou na sala, ou esteve diante dela, olhou o semblante, olhou o olhar, olhou a situação, falou, opa, não é uma boa hora, eu volto depois. No celular não dá mais, você já disparou, você não sabe a hora que ele vai abrir aquilo lá. Muitas vezes ele abriu num momento em que não era oportuno abrir. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Jesus sabia quando era melhor não falar. Tem um texto que está lá em João 16, João 16:12, diz assim, ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Ou seja, haviam verdades que o Senhor Jesus falou assim, olha, eu até que tinha que deixar eles aprenderem isso, mas eles não vão suportar agora não, sabe? Não adianta, viu, Elaine? Não adianta, porque agora eles não dão pronto. E muitas vezes o Senhor segura. Algumas situações em que realmente precisamos discernir a hora certa de falar. A segunda coisa que devemos aprender é o que falar. A palavra tem o poder tanto de ferir como de curar. Como é gostoso quando a gente está magoado, entristecido, enfrentando uma dificuldade muito grande, e você recebe uma palavra amiga. Agora calcula quando a situação está difícil, você já está enfrentando problemas e vem mais e mais cobranças e pessoas te acusando. A Bíblia nos aconselha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso é o que está lá em Efésios 4:29. A gente tem que saber não só a hora que falar, mas o que falar. A terceira coisa que devemos aprender é como falar. Quantas e quantas pessoas existem absoluta razão naquilo que estão dizendo, mas o como está falando é muito complicado. Eu já me deparei de muitas situações desse tipo. Provérbios 15:1 aponta que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quantas e quantas vezes você tem até razão, sabe? Mas você muitas vezes agiu, falou na hora certa, errada, falou de forma errada, e muitas vezes o que ele falou mesmo sendo certo, você não falou, não soube como falar, você não falou com brandura. Mas eu estou falando aqui de verdades. A segunda verdade, vamos voltar aqui. A segunda verdade, que a palavra que você diz reflete o que vai no seu coração. E isso daqui é tremendo, gente. Olha o que Jesus diz em Mateus 12:34. Ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está dizendo aqui? Sua língua fala o que está no teu coração. Se tua língua fofoca, é o que está no teu coração. Se tua língua conta mentira, é o que está no teu coração. Se a tua língua profere palavras duras, é aquilo que está no teu coração. Por isso a pergunta é, o que de errado está no meu coração? Isso é uma palavra que eu tenho que refletir todo dia. O que tem de errado no meu coração? Porque eu não consigo controlar a minha língua. Tem algum problema que não é na língua, está aqui dentro. Entenda, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Foi Jesus que disse isso. Olha para vocês terem ideia como é claro o poder da língua. E a dificuldade que nós temos. Jesus diz lá em Mateus 12:34-35. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más.
A pergunta é: você está com algum problema sério no teu coração? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você que está aqui nesse auditório, para você que está aí na tua casa. Todos que estão no templo estão ouvindo a mesma pergunta. E muitas vezes a gente tem que entender que, analisando isso, não basta pura e simplesmente eu sair pedindo perdão e continuar errando. Hoje a minha oração é para que o Espírito Santo nos toque e nos revele quais os problemas que estão guardados no nosso coração. Por quê? Porque isso tem que ser despejado aos pés da cruz, despejados diante do Senhor. A gente tem que ter noção disso. A terceira verdade é que no dia do juízo teremos que responder por toda palavra descuidada e vã que tenhamos proferidos. Jesus diz assim em Mateus 12, 36, 37. Presta atenção, como o negócio é pesado. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Nossas palavras não caem no chão a hora que saem, elas permanecem na vida. Se eu planto alguma coisa no coração de alguém, eu não tenho como tirar. Cada palavra que eu profiro, ela é como, eu fico imaginando que deve ter um gravador, né, um Big Brother celestial, e está guardando, selecionando, né, Clemens, tudo que eu disse durante a vida. Rapaz, eu fico imaginando que tem muitas horas que esse gravador, se fosse publicado, daria pip, pip, por quê? Né? Como é que? Né? Coisa difícil, e a gente tem que entender isso. Agora, eis o porquê. Porque quando você planta algo na mente de alguém, não se consegue arrancar para fora, ela não morre aí. Suponhamos que eu resolva falar mal do G, e eu ligo para alguém falando mal do G, e logo depois eu me arrependo e ligo falando assim: olha, tudo aquilo que eu disse, olha, desconsidera. Eu tenho certeza que ele vai desconsiderar. Que mal que eu fiz, eu espalhei. Vocês já ouviram muitas vezes a história que muitas vezes isso equivale a você subir num alto telhado quando está ventando, abrir um travesseiro de pena e jogar no vento, e depois ter a tarefa de recolher as penas. Quem consegue? Você não consegue mais. Por isso eu tenho que entender, e eu queria que você guardasse isso: nós somos senhores do nosso silêncio e escravos das nossas palavras. Vou repetir: nós somos senhores do nosso silêncio e escravo das nossas palavras. E não só palavra, sabe? Porque a gente tem que entender que a amplitude aqui é máxima, é maior. Se alguém perguntar assim: olha só, o que vocês acham do André Dionísio? E eu não falar nada, mas der uma torcidinha de nariz, eu disse alguma coisa? Não. Mas vocês entenderam? Entenderam. Vocês entenderam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A quarta verdade é que, como não conseguimos domar a nossa língua, devemos entregar o nosso coração. Essa é a única solução. Sabe, quantas e quantas vezes a gente se depara com situações em que o homem é muito gozado e ele é muito diferente da mulher em termos de relacionamento. O homem é muito comum encontrar com outro homem e falar assim: ô careca, ô gordo, e falar coisas desse tipo, e na hora que sai um do outro, fala assim: pô, esse cara é legal, hein? Esse cara é bacana. Agora, a mulher é muito comum, tá? E eu quero pegar meio pesado aqui, mas é muito comum encontrar: oi, linda, querida. Na hora que sai, fala assim: é morte requentada, olha como está gorda, feia, olha. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que entender aquilo que o Senhor está querendo. Entendam, grandes incêndios são causados por pequenas faíscas. Gente, eu nunca vi nenhuma briga, sequer de trânsito, começar entre dois mudos. Você entendeu? Por quê? Porque alguém profere alguma coisa, uma palavra impensada.
alguém exaspera, alguém toma uma atitude impensada. Eu vou terminando já. Então o que fazer? Você não pode domar a sua língua. Isso é uma verdade bíblica. Olha o que está no verso 8 que nós lemos aqui, ó. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido e carregado de veneno mortífero. Complicou, hein? Porque, pregador, você veio falar de alguma coisa que é terrível para nós e dizer ao mesmo tempo que é impossível domar. Como é que nós vamos fazer? Como é que eu saio daqui? Eu sempre aprendi que eu não posso usar a palavra como um chicote. A palavra não é chicote. A palavra na realidade é um acalanto. Ela é direcionamento para nós. E daí, eu pensando sobre isso, eu me lembrei daquilo que está em Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então o único que pode domar a tua língua, meu irmão, minha irmã, e eu digo isso para mim, é Jesus de Nazaré. O único que pode domar é você se encher de Jesus de Nazaré. E para terminar, eu vou recordar aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, que encara como sendo um culto perfeito. Vocês adentraram aqui, muitos agora que adentraram, ouviram a equipe de louvor louvando ao Senhor, louvando o Senhor. E eu não sei quantas vezes você já entrou nesse templo e vendo louvar o Senhor, e vocês ouviram a palavra falou com certeza ao coração de vocês, e isso tem que provocar transformação. E se nós olharmos Isaías capítulo 6, olha, acompanhem comigo que está aí, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Foi isso que nós ouvimos do daqui, foi isso que nós ouvimos, os louvores, que a terra está cheia da glória do Senhor. Então disse, o que era Isaías? Profeta. O que profeta fazia? Usava os lábios para o quê? Profetizar. E o que o profeta concluiu nesse dia? Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quantas e quantas vezes aí eu podia ter entrado naquele templo e não visto o Senhor? Tanto que se você procurar Isaías capítulo 1 ao 5, você vai ouvir muitas vezes ele dizendo a expressão: ai de vós, ai de vós, ai de vós. O dia que ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim, ai de mim. Houve arrependimento. Essa pregação aqui não tem sentido se não provocar arrependimento. Essa pregação aqui não tem sentido se não ecoar na nossa vida, transformando-nos. E se isso você deixar acontecer, a resposta de Deus é imediata. Olha só o que aconteceu. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com a tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não sou eu que faço isso, é Jesus, e Jesus está aqui. A tenaz que está no altar é a palavra que foi pregada, e essa palavra tem poder para transformar a vida. Basta você querer, basta você decidir, sabe? E depois disso, sabe, a gente não vai conseguir ficar sentado em banco mais. Sabe por quê? Porque existe um chamado, existe muitas e muitas pessoas precisando da gente. E naquele momento Isaías ouviu um clamor que veio do altar do Senhor. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E nesse momento
Um profeta que quantas e quantas vezes apontou o dedo dizendo: ai de vós, ai de vós. Quando ele reconheceu: ai de mim, ele ergue a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, nós temos que mudar racis. Nós temos que alcançar, nós temos que esvaziar hospitais, nós temos que esvaziar penitenciárias, nós temos que esvaziar pessoas. Essa semana eu estava falando para a Ana, e meus olhos me encheu de lágrimas, vendo criancinhas muito pequenininhas, nas esquinas vendendo balinha. Gente, e quantas vezes você há de convir, e eu me culpo por isso, eu mudo a rua para não ter esse constrangimento, mas isso faz parte da nossa realidade, e nós temos que fazer alguma coisa, sabe? A palavra de Deus é brasa viva, e o Espírito Santo é o seu fogo. Agora, mesmo você, com certeza, está sendo tocado pelo Espírito Santo, você que me ouve em casa, eu quero orar nesse momento. Você tome a posição que você quiser, você na sua casa, e ore comigo. Senhor, quantas e quantas vezes, Pai, nos bate um santo inconformismo, Senhor, e isso só pode vir do Teu trono, porque não tem bondade nenhuma em nós mesmos. Isso com certeza só nasceu do Teu coração, Pai. Ah, Pai querido, Pai amado, eu queria que o Senhor fizesse conosco a mesma coisa que fizeste com Isaías naquele tempo. A mesma coisa fizesse com cada um que está no lar agora, Senhor, nesse culto de adoração. Nos transformasse e nos purificasse, Pai. Pai, como diz o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, e retira, Senhor, retira, traga-nos para o Teu aprisco, Senhor, meu Pai, nos transforma, e que hoje, Senhor, ao sairmos desse templo, quando as pessoas olharem para nós, a gente possa olhar e dizer: eu estive com o Senhor Jesus, Ele falou comigo e Ele me mandou, eis-me aqui para a obra do Senhor. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus, amém?